Neste vídeo vamos ver o que são layers ou camadas, como manipulá-los e trabalhar com eles e os vários tipos de layers. Para começar podemos ir ao menu File, Open e vamos abrir uma das imagens que tens dentro da pasta Layers, ala 4. Podes clicar em barco e abrir. Repara que já temos aqui uma layer, chama-se Background. Isto acontece quando nós abrimos uma imagem, pela primeira vez uma imagem do tipo JPEG, PNG, GIF. Ela tem aqui então só uma camada de fundo. Esta camada é uma camada especial, mas veremos depois mais à frente quais as diferenças entre esta camada e as outras. Aqui o que importa é que ela está bloqueada, não nos permite fazer muita coisa e nós podemos resolver esta questão muito facilmente. Ou duplicamos a camada fazendo botão lado direito e duplicar a camada, ou indo ao separador camadas e duplicar o layer. Qualquer uma delas pode resolver a situação. Nós vamos ficar, eu vou mesmo fazer, vou dar aqui o nome barco. Nós já vimos esta questão numa das aulas anteriores. E repara que temos então aqui dois layers, eles são iguais. Podemos ocultar este. Este é o processo que eu aconselho a fazer. Nós mantermos sempre o layer original. Caso nós façamos alguma coisa que depois precisamos de voltar atrás, temos aqui sempre o layer original. Mas, entretanto, eu vou andar para trás e vou aqui mostrar outra coisa que podemos fazer. Portanto, vou voltar ao estado inicial e nós podemos clicar duas vezes e ele vai perguntar se queremos fazer um novo layer. Nós podemos chamar-lhe barco também e repara que ao clicar em OK eu já tenho a minha camada editada, neste caso só tenho uma e fico então com o meu barco editável. Podes usar qualquer uma das técnicas. A técnica que eu aconselho, eu vou andar para trás, a técnica que eu aconselho é duplicar mesmo aqui o layer para que possas ter sempre então o teu background. E agora tirar aqui o olho serve para ver, portanto eu agora neste momento não tenho visível a camada, elas também estavam por cima do outro e são iguais, portanto não estou a notar a diferença, mas se eu apagar esta, eu noto que não tenho nada, este layer não está ativo, agora está, e portanto vamos só trabalhar com este para já. Vamos adicionar outro fecheiro, vamos a File e desta vez vamos a Place. Aqui nós vamos abrir o fecheiro que lá está, este fecheiro do Illustrator é um fecheiro de desenho vetorial. Portanto, vamos clicar. Ele pergunta se queremos a página ou a imagem. Repara que se eu clicar nem sequer aparece porque isto é um desenho de página, é uma página completa do Illustrator. Portanto, eu vou clicar em OK e vou fazer Enter. Nós podíamos ter dimensionado, como podes ver, podemos dimensionar aqui a imagem. Eu estou a dimensioná-la sem clicar no Shift, agora vou clicar no Shift para que ela possa ficar mais pequena em proporção. E vou clicar no Enter e repara que tenho então aqui as minhas rodas colocadas. Eu queria mostrar que o símbolo é diferente, mas nós já lá vamos. Vou clicar aqui no rodas, repara que ganha uma secadura à volta para nós percebermos qual é o layer que está selecionado. Mas vamos inserir mais alguns layers. Eu quero só aqui explicar porque é que fizemos o Place e não o Open. Se nós tivéssemos feito o Open, nós iríamos abrir aquele fecheiro num separador à parte. Portanto, iria aqui abrir uma caixa nova e nós queríamos era abrir o fecheiro aqui dentro, portanto, e criar um novo layer. Portanto, fizemos o Place para ele colocar dentro desta imagem e não o contrário. E não abrir aqui a imagem em separado. Vamos aqui à ferramenta texto, nós depois veremos mais em pormenor esta ferramenta, mas vamos apenas clicar na ferramenta texto e vamos colocar mesmo um texto aqui. E vou aqui escrever barco. Portanto, repare, eu quero chamar a atenção aqui uma coisa, eu antes de começar a escrever deveria ter alterado aqui o tamanho da letra, portanto, aqui nós podemos mudar o tamanho da letra e aqui a cor. Portanto, eu posso clicar aqui duas vezes. Posso escolher a cor que eu quiser. Eu vou escolher aqui uma cor que depois se veja, portanto eu vou aqui mesmo para estes vermelhos. Vou escolher aqui uma destas cores. E vou apagar isto e agora vou escrever barco novo. Eu acabei por deixar aqui o tamanho de letra a 12 pontos. Eu no fim de escrever também posso alterar sempre, portanto eu posso selecionar o texto e vir aqui e pôr maior. Portanto, eu ainda vou pôr ligeiramente maior, vou pôr aqui mesmo a 60
e aqui barco, portanto é com escavete normal. Se for preciso modificá-lo, podes depois selecioná-lo e alterar o que quiseres. Não é importante agora, é importante termos aqui um novo layer. Repara que temos aqui um novo layer com um símbolo de texto. Era isto que era importante, é isso que eu queria mostrar. Portanto, eu vou aqui fechar um bocadinho e vou aqui ao painel das ferramentas, vou selecionar a ferramenta Move Tool e vou arrastá-lo. Repara que eu posso arrastar para onde eu quiser, e porque eu tenho o barco selecionado. O mesmo posso fazer para as rodas. Se eu selecionar aqui o rodas, eu posso também movê-las. Acabei por selecionar o layer do barco. Repara que eu também posso fazer isso no layer do barco. Não era o que eu queria, mas foi o que acabou por acontecer. E agora sim, rodas. Portanto, eu posso mover aqui as rodas para onde eu quiser. E vamos selecionar o layer do barco. E vamos criar mais outro tipo de layer, que é... Vamos aqui às ferramentas da vetorial, mas desta vez vamos selecionar o retângulo. Vamos clicar mesmo na primeira hipótese e vamos pôr, por exemplo, aqui em cima. Não é importante. Repara que eu tenho aqui um retângulo vermelho, foi a cor que estava aqui atribuída. Nós temos aqui o fill, portanto, para preencher. Podemos mudar aqui para a cor que nós quisermos. Aqui o stroke será então o contorno. Podemos também mudar. Aqui o tamanho do contorno, portanto, quantos pontos tem o contorno. Quanto mais ao aumentar, mais fica. Vamos deixar a 0. Vamos deixar a 0, sim, vamos deixar. Aqui será o tipo de linha, portanto, é só escolher o tipo de linha que nós queremos. As dimensões do nosso quadrado, nós podemos alterá-las aqui se acharmos que não era isto que nós queríamos, portanto, 500, por exemplo. E aqui a altura. Mas agora o importante é nós, depois veremos mais pormenores sobre estas ferramentas, mas agora o importante é continuarmos nos layers. Eu quero mostrar que temos então aqui vários tipos de layers. Este layer é um layer de texto, vamos começar antes por aqui, um layer de imagem, portanto tem aqui uma pequena imagem, é um layer mais comum, é o layer de imagem. Depois aqui um layer de Smart Object, portanto um layer de desenho vetorial, é o que está aqui. E depois temos aqui temos a layer de texto e temos a layer de desenho vetorial feito aqui no Photoshop. Portanto, são as formas vetoriais do Photoshop, enquanto que este é um Smart Object porque foi feito no Illustrator, é um objeto inteligente. Nós podemos fazer aqui algumas coisas em relação aos layers, mas antes de começar a formatá-los, nós vamos aqui ver o painel em si. Nós podemos... por exemplo, aqui filtrar. Eu vou, antes disso, vamos aqui mesmo a este layer das rodas. Vamos clicar duas vezes. Desculpa, não era isto que eu queria. Vamos aqui clicar com o botão lá direito e escolher uma destas cores. Portanto, eu vou escolher aqui o verde. Repara que eu fico aqui com uma cor verde associada. Portanto, nós podemos usar cores para distinguir os vários tipos de layers. Podemos ir aqui também e atribuir outra cor. Isto pode-nos ajudar a identificar os tipos de layers que nós temos no trabalho. Se tiveres muitos layers, é normal que tenhas muitos layers ao longo dos teus trabalhos. Portanto, podes identificar com cores. E aqui podes fazer um filtro. Este painel é novo no CS6. Portanto, tu podes fazer filtro por só imagens. Repara, eu fico só com os layers de imagens. Este, para já, não vai acontecer nada, vai ficar a 0 porque nós não temos camadas de ajuste. Camadas de ajuste são layers. Nós podemos ver aqui rapidamente uma. Portanto, vamos escolher aqui a do barco, como vai ser uma de imagem. E vamos, por exemplo, escolher aqui a primeira. Repara aqui. Se não tiveres este painel ativo, vais a Window e escolhes Adjustments. Portanto, eu vou clicar aqui, então, no brilho. E vou aqui clarear um bocadinho a imagem. Vou fechar. E repara que eu tenho aqui uma nova camada por baixo, por cima do barco. Portanto, ela está a fazer efeito aqui neste barco. E agora eu já posso filtrar então aqui por camadas de ajuste. Nós podemos ocultar esta camada de ajuste. Repara que eu volto a tê-la escura ou clara, conforme eu ativo ou não. Portanto, é uma forma fácil e nós podemos sempre voltar atrás porque temos uma camada só para aquele ajuste e podemos também
alterar depois se quisermos as configurações da camada, mas não é importante agora, depois veremos mais também sobre camadas de ajustamento. O que eu queria mostrar é que dá para filtrar por aqui, dá para filtrar por exemplo por texto, camadas de texto, temos aqui a do barco, temos aqui as camadas de desenho vetorial e filtrar por Smart Object, portanto o tal Smart Object que eu importei, que nós importamos de um ficheiro do Illustrator, é aqui que nós podemos fazer esse filtro. Eu quero também aqui mostrar, vamos selecionar aqui este retângulo e vamos aqui desenrolar esta opção e repara que temos aqui, isto são os modos de mistura e temos aqui várias hipóteses. Aqui é difícil explicar o que é que eles fazem, porque isto depende muito de imagem para imagem, mas por exemplo, vamos escolher neste não fez nada, o Dissolve pareceu-me igual, vamos escolher aqui o Multiply, ele aqui multiplicou as cores entre as cores da minha forma com a que está no fundo, portanto aqui ela vai se tornar, vai fazer um choque entre as duas cores para queimar. Aqui para ficar mais escuro, portanto, aqui é questão de experimentares, é difícil prever o que vai acontecer porque depende das cores de cada uma das imagens e da resolução também, portanto podes ir testando até encontrares uma que gostes. Aqui neste caso era mesmo só para testar, portanto eu vou deixar o meu no normal para ficar como estava. Aqui nós temos a opacidade, portanto aqui está a 100%, portanto este retângulo, a layer que nós temos selecionada, não deixa ver nada para trás, portanto é completamente opaco, mas nós podemos pôr, por exemplo, semi-opaco, para eu poder ver um bocadinho das nuvens. Eu vou aqui à ferramenta Move e vou pô-la aqui um bocadinho em cima do barco, acho que vê-se melhor. E repara que se eu tiver 100% opaco eu não vejo o barco, se eu tiver alguma percentagem de opacidade que não seja aos 100%, eu vou começando a ver o barco até que chega ao 0 e ela é completamente transparente. Portanto, 0% de opacidade é a transparência total, portanto o objeto é totalmente transparente. Aqui vamos vendo então o barco até ao 0% que ele deixa de aparecer. Estes ícones servem para bloquear as layers. Nós vamos selecionar uma das imagens. Este primeiro bloqueia os pixels da imagem, portanto eu não consigo adicionar novos pixels, portanto alterações, tudo tem a ver com cores, eu não consigo fazer, mas mantém a transparência da imagem. Este aqui bloqueia só os pixels da imagem, portanto se eu quiser alterar a transparência dela, eu posso alterá-la. Aqui permite que, ou melhor, bloqueia a posição da imagem. Se eu bloquear aqui o barco, eu não vou conseguir mexer neste layer. Repara que eu ando com o cursor, mas não consigo, desde que tenha o barco selecionado. Os outros eu consigo. E também total, portanto aqui bloqueamos tudo e não conseguimos fazer nada em relação a esta imagem. O bloquear é bastante importante porque nós às vezes temos aqui tantos layers que rapidamente clicamos num e temos a ferramenta Move e tiramos de sítio e não era isso que nós queríamos, foi sem querer, e com o fluxo de trabalho podemos não dar por isso e já temos aqui alguma coisa feita que não queríamos. Portanto nós temos o retângulo no sítio, por exemplo, chegamos aqui, bloqueamos e mesmo que eu me engane, eu não vou estragar o trabalho que tenho feito. Quando eu quiser, clico aqui ou aqui e desbloqueio a imagem e volto então a alinhá-la. Portanto, é muito aconselhável quando tens muitos layers, ires bloqueando aquilo que achas que deves bloquear. O que mais se usa é bloquear tudo, mas podes bloquear apenas uma parte. Antes de vermos o fill, vamos desbloquear isto. E vamos então aqui ver, podemos deixar este bloqueado e vamos fazer o seguinte, vamos clicar ou duas vezes aqui no sítio onde não tenha, antes disso vamos aqui ver, nós podemos clicar aqui e mudar aqui o nome. Altamente aconselhável para nós conseguirmos perceber o que é este layer. Embora esta imagem também nos ajudasse bastante, e agora com apenas estes layers não iria ser complicado, mas nós podemos das duas uma, ou clicar aqui duas vezes para aparecer os estilos do layer, ou clicar aqui em FX
e escolher logo um efeito que nós queremos. O efeito será muito semelhante porque nós vamos ter acesso ao mesmo quadro. É só por dizer que quando clicamos aqui e escolhemos, por exemplo, eu quero uma drop shadow, uma sombra, quando eu clico ela já vem aqui assinalada, e quando eu clico duas vezes aqui, ela vem com a primeira, com as opções por defeito, e depois podemos então à mesma aceder aqui sem qualquer problema. Portanto, nós aqui temos vários efeitos. Mais uma vez, estes efeitos também vão depender do tipo de imagem que tu tens, mas vamos começar aqui por cima. Portanto, aqui vamos experimentar aqui o contorno. Portanto, aqui o size será aquilo que se vê melhor. Portanto, é um contorno interior em bisel. Tens aqui mais algumas hipóteses que podes mudar. Portanto, aqui a profundidade. Eu vou agora desmarcar esta e vou pôr a textura para ver. Portanto, aqui aplica uma textura a este objeto. Posso também mudar conforme eu quiser. Repara que eu continuo a ter a mesma o biselado para cima. Aqui o stroke, o nome ajuda um bocadinho. Eu vou desmarcar aqui. Portanto, aqui o stroke é um stroke, é um fio à volta, portanto, da cor que nós escolhermos aqui. Se o stroke é opaco ou não, portanto, o contorno se é opaco ou não, se está dentro ou se está fora. Portanto, aqui eu coloquei dentro da forma, portanto, ele vai entrar dentro da forma, vai comer um bocadinho da forma. E aqui também podemos escolher que tipo de preenchimento nós queremos. Por exemplo, eu quero um gradiente ou quero um padrão, e posso desenrolar aqui um padrão e o contorno fica com aquele padrão, por exemplo. Mas pode explorar estas hipóteses. Portanto, aqui sombra interior. Portanto, aqui nós podemos também experimentar aqui para ver melhor. Portanto, tem uma sombra para dentro, enquanto que esta é uma sombra para fora. Esta será uma sombra para dentro. Eu vou desmarcar esta. Esta é uma sombra para dentro. Portanto, podes mexer aqui também nas tuas configurações e perceber, e até podes mudar mesmo aqui a cor. Aqui, o contrário de sombra é o brilho. Portanto, nós podemos também adicionar um brilho. Mais uma vez, a primeira que eu vou é sempre ao size para ver o efeito. E depois posso então mudar as cores também. Repara que eu posso mudar aqui a cor do brilho, portanto é possível alterar isso. A opacidade, o ruído, posso fazer aqui algumas alterações até encontrar aqui. Eu vou pôr aqui mais tamanho para se ver melhor. Repara aqui o ruído, ele fica, parece mais pontinhos, e quando menos ruído tiver, mais suave é essa transição. Nós escolhemos aquilo que quisermos. Aqui podemos também adicionar mais um efeito de satinado, que fica até bastante interessante. Aqui podemos mudar a cor e se é opaco ou não. Portanto, isto é quase como pôr um layer por cima com outra cor. Aqui o mesmo, mas para gradiente. Aqui podemos clicar duas vezes e clicar aqui duas vezes também para mudar a cor do gradiente. Repara que já está aqui a notar-se a diferença. Posso clicar aqui duas vezes, escolher agora outra cor completamente diferente. E posso mudar a posição para que tenha mais ou menos vermelho ou mais ou menos azul. Agora ganha o azul, agora ganha o vermelho. Ou posso até adicionar mais cores, clicando apenas uma vez. Eu já estou a clicar várias vezes. Se eu não quiser, arrasto para fora. E posso clicar, por exemplo, aqui outra cor, e agora vou pôr um verde para ficar aqui mesmo tipo arco-íris. Pronto, e volto a ter o painel da posição. Aqui eu entre cada uma das cores tenho sempre a posição, mas depois nos gradientes voltaremos a ver isto, embora aqui já estejamos a ver bastante sobre os gradientes. Pronto, eu posso ter aqui então quase um arco-íris para fazer o que eu quiser. Isto no gradiente. Aqui no padrão, nós temos aqui alguns padrões para escolher e podemos optar por aquele que quisermos. É possível ir buscar outros padrões para pôr aqui à internet ou ao site da Adobe. Aqui brilho externo, portanto vamos ver aqui a dimensão do brilho, o spread, portanto, da forma como ele se espalha, e temos aqui mais algumas opções em percentagens, o alcance,
em percentagens. Um dos muito usados é o Drop Shadow, que aplica uma sombra para o exterior, portanto para fora. Se nós aplicarmos é mais fácil ver, repara. Temos a distância que ele vai aplicar a sombra, o spread, o espalhamento. Aqui o noise ou ruído. Aqui tem um nome diferente, mas faz o mesmo do ruído que vimos há pouco. E aqui também podemos mudar a cor. Basta clicar uma vez e vou escolher aqui uma cor. Repara que eu tenho aqui então uma sombra verde. Eu espero que no ecrã em casa consiga ver, mas caso testes também vais conseguir com certeza ver. Se não conseguires, podes pôr aqui a opacidade maior e vais ver que então ele é mesmo verde. Mas é uma questão de ir experimentando. Se estiveres a usar outra imagem, o efeito poderá ser diferente, poderá não se notar tão bem, mas é assim que nós aplicamos os nossos efeitos. Vamos aplicar dois, portanto podes aplicar os que quiseres, não é importante. Eu vou deixar este Drop Shadow e vou aqui ao Stroke e vou aplicar aqui um contorno de cor e vou deixar mesmo assim, não é importante. É importante só deixar aqui dois estilos para nós vermos aqui a próxima situação. Portanto, repara que aqui o nosso painel de layers, nós temos aqui uma layer e nós conseguimos ver os efeitos. Portanto, os efeitos foi um Stroke e um Drop Shadow, no meu caso. Eu posso ocultá-los, porque não preciso de ver, portanto, para não ocupar espaço, eu posso clicar aqui e reduzir. Ou posso a qualquer momento dizer assim, mas não, eu não quero o Stroke. Então eu desligo aqui, ou desligo também o Drop Shadow e volto a ter o objeto normal, ou desligo, ou então tenho ativo, volto a clicar para ganhar o olho e clico em efeitos e ocultos. Eles estão todos ocultados neste momento e eu só com um clique consigo pô-los todos ativos. Portanto, era por isso que eu pretendia que fossem dois, pelo menos, para nós conseguirmos ver então esta situação de ocultar os efeitos. Com estes efeitos aplicados, já podemos ver para que serve o Fill. O Fill e o Opacity são às vezes confundidos, mas a grande diferença entre eles, vamos experimentar primeiro, é mais fácil. Portanto, vamos aqui reduzir o Fill e repara que nós aqui temos o nosso objeto, repara no interior do objeto, ele ficou transparente, ficou mais transparente, ficou 24% transparente e eu posso até chegar ao zero. Mas repara que os efeitos mantiveram-se tal e qual como estavam. Portanto, eu vou voltar ao Shine e vamos fazer o mesmo na opacidade. Portanto, eu vou reduzir a opacidade e na opacidade eu reduzo tudo. Portanto, a opacidade é a opacidade total do layer, incluindo os efeitos que nós aplicamos. Enquanto que o Fill é mesmo só do objeto. Portanto, o objeto que nós temos é só isto. O resto foi o Stroke, foi a linha que eu apliquei à volta, e o Drop Shadow não sofrem quaisquer alterações. Repara. Mantém-se inalterável. Portanto, esta é a grande diferença entre um e outro. É que o objeto todo e o outro apenas o objeto, mas sem mexer nos efeitos. Eu queria só mostrar aqui que nós podemos ter, vamos imaginar que tinha aqui um filtro de imagens. Eu fico então só com as imagens, mas eu posso desligá-lo aqui sempre que eu quiser. E posso voltar a ativá-lo, portanto eu não tenho que andar sempre aqui a mudar a minha pesquisa. Eu posso também mudar por nome. Eu posso escrever o nome do layer que quero. Por efeito. Portanto, que efeito eu quero que apareça. Portanto, eu quero que apareça o Stroke. Eu tenho então aqui o meu retângulo. Era o único que eu tinha o Stroke. O modo de mistura. Neste momento, o normal é só o que eu tenho. Se eu tivesse deixado um dos outros, bastava escolher qual era. Portanto, vamos imaginar que eu queria que aparecessem todos os que são overlay. Então eu clicava e apareciam. Neste caso não vai aparecer nenhum. E alguns atributos que eles possam ter, portanto visível, não visível, tudo isso posso escolher. Portanto eu posso querer ver só os que estão bloqueados, por exemplo, ou pela cor. Portanto eu tenho aqui este verde e este azul, portanto eu posso escolher pela cor e aqui vão aparecer as cores disponíveis. Portanto, se eu escolher uma das cores que eu tenho ali, vai-me aparecer só então o verde, que foi a cor que eu tinha atribuído ao layer. Quero mostrar aqui mais uma coisa. Eu vou aqui limpar, vou desligar. Portanto, vou desligar aqui o filtro, apareceu os layers todos. Eu quero mostrar aqui mais algumas coisas. Portanto, eu vou selecionar dois layers, o rodas e o barco, e eu, com esta posição das rodas e do barco,
eu sei que as rodas vão ficar sempre assim. Portanto, isto é uma suposição que nós estamos a fazer e eu não quero que as rodas mudem aquela posição em relação ao barco, quero que fiquem sempre ali. Então eu posso selecionar os dois layers. Para selecionar os dois layers eu clico no Shift e clico no outro. Ou no Control, se quiser selecionar vários intercalados. E Link Layers. Portanto, repara que agora eu quero desbloquear aqui. Eu devia ter desbloqueado primeiro. Mas aqui o importante é que agora se eu mexer, eu não vou conseguir, era o rodas, portanto eu não vou mudar a posição do rodas, porque ele está linkado a outro fecheiro, portanto eles estão, digamos, bloqueados, eles estão ligados entre eles, não estão bloqueados, estão ligados entre eles, e a prova é que eu tenho aqui então a corrente, depois de eu ter clicado aqui. Portanto, se eu quiser desbloquear, é só clicar aqui e ele desbloqueia. Portanto, aqui já vimos, para aplicar os estilos. Este aqui nós veremos depois numa aula sobre máscaras, tem ainda algumas coisas para ver, é uma camada especial. Aqui, este aqui foi o mesmo quando eu cliquei aqui, portanto eu posso colocar uma camada de ajuste escolhendo logo o que eu quero. Portanto, vamos imaginar que eu queria o brilho, foi quando eu cliquei aqui, foi nesse que eu escolhi. Portanto, eu clico aqui e crio logo imediatamente uma camada de ajuste para aquele layer que eu tinha selecionado. Portanto, eu vou voltar atrás. Era só apenas para mostrar. E agora tenho aqui um bastante interessante, que é esta pastinha. Esta pastinha permite-me, eu vou clicar aqui no rodas, vou fechar este, vou clicar aqui na pastinha e repara que eu tenho aqui então um grupo. Um grupo para criar grupos de layers. Portanto, eu, além de poder filtrar, eu posso criar um grupo. Portanto, vamos imaginar que eu tenho uma fase 1 do trabalho, fase 2, fase 3. Eu posso colocar tudo dentro de uma pasta. Eu posso mudar o nome, clicando duas vezes. Fase 1, por exemplo. E agora eu só tenho que clicar e arrastar para dentro da fase 1. E ele anda ligeiramente para cima. Repara que ele mudou um bocadinho. Neste momento, dentro da fase 1, só tenho aquele layer rodas. Repara. E posso clicar e colocar também os outros. Portanto, eu vou clicar no Shift e seleciono-os todos. E vou arrastar para dentro do fase 1. Às vezes ele não permite logo à primeira. Portanto, eu posso arrastá-los lá para dentro. Agora, não deixou porque ele está bloqueado. Estava-me a esquecer disso. Nem sequer está visível. Portanto, eu vou pô-lo visível e vou arrastá-lo. Este layer background, ele não permite este tipo de operações. Eu estava-me a esquecer. Vamos já ver quais são as que ele permite e que não permite. Portanto, eu nem estava a reparar que era o layer background. Mas aqui o importante é que repara que eu posso ocultar. Portanto, eu ocultei tudo o que estava dentro do fase 1. Posso aqui reduzir o tamanho da pasta. Portanto, repara que eu de repente fiquei aqui bastante mais espaço. Ainda vou aqui pôr este barco também aqui dentro, o texto. Repara que agora eu tenho que ter cuidado com a ordem, porque o Photoshop lê os layers de cima para baixo. Portanto, o último layer é este. Se eu tiver o meu texto debaixo da imagem, eu não vou conseguir ver, porque ele está cá, repara que tenho aqui, mas não está visível. Portanto, ou eu ponho o barco transparente, ou eu tenho que passá-lo para cima, clicando e arrastando, tão simples quanto isto, e eu já passo a vê-lo, porque primeiro ele vê o texto e depois por baixo é como se tivesse o acetate do barco e por cima o acetate do barco. E por cima, depois disso tudo, ainda o acetate com umas rodas. Portanto, são camadas umas por cima das outras. Portanto, se elas forem completamente opacas, eu não vejo o que está por baixo. Portanto, eu posso mudar aqui a posição, que vai ser exatamente igual, mas aqui o importante é que nós podemos reduzir rapidamente o espaço ocupado pelo painel das layers. Basta clicar e temos então o nosso grupo reduzido. Em relação ao background, este layer é um layer especial. É um layer que não se pode trocar a ordem, portanto eu não consigo arrastá-lo tal como os outros. Eu estes consigo arrastá-los facilmente, o background eu não consigo. Portanto, repara que ele parece que vai deixar, mas não deixa. Foi o erro que eu fiz há pouco, estava a me enganar, não estava a lembrar. Portanto, é sempre o primeiro layer da nossa imagem, quando nós abrimos, é o que vem por defeito. Não existe transparência para uma imagem de fundo, portanto, se nós quisermos apagar, ela não vai ficar transparente. Aliás, ela nem vai deixar apagar porque tem os pixels bloqueados, mas é possível apagar aqui nestes, por exemplo, se eu retirar aqui o cadeado
Se eu retirar aqui o cadeado, eu consigo apagar. Repara que vai ficar, neste caso não está a ficar transparente, vai apanhar aqui o fundo deste, mas eu consigo pô-lo transparente. Os outros eu não consigo. E não é possível também mudar o modo de mistura e aqui estas opções aqui não é possível fazê-lo, porque repara que nem sequer tens aqui essas opções. Está tudo bloqueado para este, mas como vimos também é muito fácil editá-lo, basta clicar duas vezes e preencher ou duplicar layer. Mais coisas que podemos fazer com layers, nós podemos, por exemplo, selecionar aqui dois layers e podemos vir aqui a este. Antes disso, vamos esconder um e vamos então ao painel aqui às opções do painel. Repara, temos aqui algumas opções que também já tínhamos aqui em baixo no fundo do painel. Portanto, aqui podemos duplicar estes layers, poder criar uma nova layer e podemos também criar um novo grupo através destas layers, portanto ficam logo dentro daquele grupo. Ou podemos, repara esta hipótese, delete hidden layers, portanto apagar as layers escondidas. Portanto, foi por isso que eu disse para nós escondermos uma. Portanto, se clicássemos aqui, ele vai apagar as layers que não estão visíveis. Podemos bloqueá-las, podemos fazer os clipping mask, podemos... Aqui estas hipóteses são bastante interessantes, que são merge, quer dizer convergi-las, portanto uni-las, e nós podemos uni-las de várias formas. Neste caso, de acordo com as layers que temos selecionadas, temos simplesmente o merge layers, portanto unir estas duas layers. Como temos selecionado uma que está invisível, ele não ativou esta, portanto se tivéssemos duas visíveis, ele vai ativar só as que estão visíveis. Neste caso só temos uma visível, portanto nem sequer ativou aqui. E o Flatten Image vai comprimir todas as layers apenas numa, e ficaremos então sem hipótese de ter esta possibilidade de esconder layers e trabalhar com layers, ficamos apenas com uma. Por falar nisso, vamos também ver aqui uma questão importante. Nós, se formos agora guardar este ficheiro, eu vou guardar, repara, e ele pergunta-me onde. Então, mas eu já tinha este ficheiro aberto, este já estava guardado num determinado sítio. Portanto, ele pergunta onde, e repara que ele pergunta se nós, ou melhor, sugere para nós guardarmos no ficheiro PSD, que é o ficheiro nativo do Photoshop. Isto porquê? Porque nós criámos layers, portanto, nós já não temos só o background, e por isso, quando nós fazemos guardar, ele automaticamente pergunta-nos uma nova localização para o ficheiro, de forma a nós mantermos o ficheiro antigo e passarmos a ter um ficheiro que suporte as layers. Porque se nós fizermos o guardar e deixar continuar e pôr, por exemplo, o JPEG ou o PNG, quase todos estes ficheiros, estes formatos não permitem layers, portanto nós perderemos esta hipótese de ter os layers. Os únicos que permitem layers são o PSD, este também permite, portanto estes dois permitem, e depois o TIFF, mas o TIFF depois não suporta algumas funcionalidades do Photoshop. O que suporta todas as funcionalidades do Photoshop é efetivamente o PSD. Portanto, nós agora é que temos de escolher como é que queremos gravar, tendo em conta que só o PSD vai guardar todas estas configurações, mas se quisermos enviar, por exemplo, para a internet ou para a impressora, não vamos enviar o PSD, embora já seja possível fazê-lo, mas regra geral enviamos um ficheiro noutro formato para a impressora, por exemplo TIFF, se for para a impressora, ou então o JPEG ou PNG, se for para ecrã, e temos de ter em conta que estes não vão suportar. Portanto, podemos fazer uma cópia deste ficheiro assim como está, e depois fazer uma cópia então para inserir nos nossos trabalhos. É assim que se deve fazer, ter sempre uma cópia de segurança. Eu costumo em todos os projetos ter uma pasta chamada cópia de segurança, e aí dentro eu coloco todos os PSDs ou ficheiros de outros programas, e depois é lá que eu vou abrir e converter para o ficheiro final, e mudo então aqui depois o ficheiro que eu pretendo. Portanto, se for para a impressora, normalmente eu ponho o TIFF para não perder qualidade, ou se for para ecrã, escolho então o JPEG ou o PNG ou mesmo o GIF. Portanto, é importante esta questão, porque nem todos guardam os layers, como nós já falámos sobre isso nesta aula. Para terminar, eu quero mostrar as opções da ferramenta Move quando temos os layers selecionados. Eu quero mostrar aqui a primeira é Auto Select. Isto faz com que os layers estejam associados a uma determinada layer, fiquem automaticamente selecionados. Portanto, vamos imaginar, eu tenho aqui esta pasta, e dentro desta pasta, como nós vimos, temos aqui alguns ficheiros. Se eu selecionar este barco, com este o barco é o texto, não é? É este texto aqui.
Se eu colocar o AutoSelect e se eu mexer, repara que todos os que estão dentro daquele grupo mexem também, portanto eu posso querer isto ou não com o AutoSelect. Portanto, se eu não quiser o AutoSelect, eu vou selecionar então o barco e eu mexo só o barco. Com o AutoSelect eu vou mexer. Desculpa, eu já cliquei aqui em algum lado que não devia, portanto eu vou fazer Ctrl Z. Não quero aplicar. Portanto, eu agora, repara que eu tinha aqui o barco selecionado e como eu tenho aqui o AutoSelect, ele passa-me logo para o grupo. Repara que ele mudou logo aqui automaticamente. Eu vou andar para trás. Portanto, depois é aqui que tu podes decidir se queres isto ou não. Portanto, repara que eu aqui também tenho a hipótese de grupo ou layer. Portanto, se tiver layers linkados, é aí que ele vai fazer. Neste caso, está AutoSelect, seleciona o grupo todo ou os layers linkados, se for o caso disso. Aqui, eu tenho ativado isto, é provável que tu não tenhas desde o início, portanto pode ter havido aqui algumas diferenças. Portanto, Show Transform Controls, repara, são estes pontos aqui que eu posso rapidamente mudar aqui. E eu posso, Don't Apply, portanto eu posso não querer ver, e repara que agora eles desapareceram. E também temos aqui as hipóteses de, quando escolhermos vários layers, termos aqui a hipótese de alinhamentos. Se trabalhas com outros programas da Adobe, já deverás conhecer estas ferramentas. Portanto, também não são muito complicadas. Nós podemos alinhá-los ao topo. Repara que o barco subiu. Podemos alinhá-las na horizontal, alinhar ao fundo, alinhar as duas à esquerda, ao centro, à direita. E portanto nós temos aqui várias hipóteses. Se tivéssemos mais layers selecionados, podíamos ver estas hipóteses também. Estas hipóteses são todas para distribuir verticalmente, através dos centros, através das margens de topo, através das margens de fundo, ou na horizontal. Portanto, estes são verticais, estes são horizontais. Distribuir os objetos, portanto nós podemos ter um objeto aqui, outro aqui e mandá-los distribuir uniformemente através destes ícones aqui. E aqui podemos auto-alinhar os layers de uma forma automática. É uma nova ferramenta também que podemos clicar e usar para alinhar os nossos layers. Em relação a layers, já vimos tudo. Obrigado e até à próxima aula.